Sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Mães e Caminhos. Hoje, a nossa conversa é sobre algo que muitas mães vivem, mas nem sempre é nomeado: invisibilidade. No episódio de hoje, eu converso com Marivânia, mãe de 2 filhos autistas, que compartilha com muita verdade as dificuldades da maternidade atípica e tudo aquilo que fica nos bastidores. O que se faz todos os dias? O que se sustenta em silêncio e muitas vezes não é visto? Uma conversa sobre rotina, sobre cansaço, sobre presença e sobre o que acontece quando a mãe vai aos pouquinhos deixando de ser enxergada. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, Marivânia, a sua presença. Foi muito importante para mim você aceitar estar aqui. E vai ser um prazer compartilhar um pouquinho da sua história com outras pessoas. Então, inicialmente, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem você é, um pouquinho sobre sua história, por que aqui, né? Por que você está aqui, por que a maternidade atípica. Se apresente. Bom dia. A princípio, eu gostaria de agradecer esse momento. Dizer que é muito importante também estar aqui para poder falar um pouquinho, dessa maternidade atípica. Eu tenho 2 filhos, Guilherme e Davi, eles têm TEA, e eles têm o TEA nível de esporte 2. Eles são bem parecidos a nível de comportamento. Uhum. E falar da maternidade atípica, para mim, é bem difícil, porque é uma maternidade muito desafiadora, né? É uma luta constante que a gente trava todos os dias. Uhum. Então, assim, são muitos desafios, a gente passa por adaptações diárias, né, nesse processo. E, assim, é uma luta com relação a muitas coisas, né? A gente vive para eles, por eles, o tempo todo, né? Uma busca constante pelos direitos deles, pelo melhor tratamento. E isso tudo é muito difícil, né? Porque a gente vive numa sociedade ainda que engatia nesse processo aí de inclusão. E é uma das coisas que eu costumo dizer que é sofrido para a gente é a questão do preconceito, que a gente vive ainda muito. É muito difícil lidar com preconceito. Então, assim, desde o diagnóstico, né, do meu primeiro filho, depois do segundo filho, a gente vive para eles, em função deles. Então, assim, é bem desafiador, porque exige muito da gente, né, enquanto mãe, enquanto família, uma busca constante por conhecimento, por a rotina de terapias é muito intensa, né? E aí gera uma sobrecarga também muito grande, tanto emocional como física também, e até mesmo financeira, né? Tudo implica muitas despesas, muitos gastos. Assim, é uma maternidade realmente. Eu costumo dizer que é uma missão, sabe? É uma missão. A gente foi escolhido para ver essa missão aqui na Terra, e que não é uma missão fácil, né? É uma missão realmente difícil, né? Que exige demais, muita dedicação. E muitas vezes a gente esquece da gente, né, para dar todo esse suporte a eles, né, que eles precisam muito, muito da gente. Então, é uma dependência muito grande. Então, é muita coisa que a gente vive, né, diariamente. São lutas diárias, são lutas constantes, né? Cada dia é um dia diferente, mas, assim, muito intenso. É algo que a gente vive muito intensamente. Sim. Se você fosse me contar, né, e contar um pouquinho para as pessoas, você, para além da maternidade, o que você também faz? Hoje minha vida se resume apenas a trabalhar, né, e me dedicar a eles. Então, em um momento eu trabalho e no outro
e nos outros, né, é só eles. Porque tem essa rotina de terapia que é intensa e a gente também tem que tentar aplicar essas terapias no ambiente familiar para dar continuidade, né, o que a gente recebe nas clínicas pelos profissionais. E aí também é uma dificuldade, né, dar conta disso, porque a gente tem essa questão do trabalho, mas tem que trabalhar, é importante trabalhar e conciliar. É um pouquinho complicado, mas assim, a gente vê que é importante também ser profissional. Mas assim, é só isso, só ser profissional, sabe? O tempo não dá para ser muita coisa, para viver muita coisa. Então é muito assim, se dedicar a eles, à terapia, ao tratamento, né? É muito isso. A vida se resume basicamente à profissão e ao cuidado, né? Ao ser mãe, né? Essa jornada aí que é bem intensa deles. Você falou sobre a questão da terapia. Já aconteceu algum momento de você receber uma orientação do que fazer e você pensar, meu Deus, como é que eu vou fazer isso na minha realidade? Sim, sim, já aconteceu. Porque, assim, os profissionais, né, eles têm todo um conhecimento, né, e eles já lidam com isso diariamente, com várias crianças. E, assim, a gente tem as limitações, né, e muitas vezes a gente realmente não consegue aplicar da forma que deveria, porque naquele momento surgem situações que a gente não imagina acontecer, né? Então, assim, a gente até tenta, né, aplicar, há momentos que a gente consegue dar conta daquela situação, daquele contexto, né? E tem sucesso, e também há momentos que a gente se frustra porque aí não consegue, né, dar conta daquela demanda, tenta fazer, mas assim, não consegue o êxito que a gente queria. Então, assim, mas também varia muito. Tem dia que tudo bem, mas tem dia que realmente não dá, né? E também tem essa questão das dificuldades, né? Da rotina, do trabalho, que nem sempre a gente consegue também fazer associar, né? Tem a rotina escolar também para dar conta, né? Com tarefas escolares. Então, como eu disse, é sempre são muitas tarefas para a gente tentar. E aí, no dia a dia, nas questões do contexto, a gente vai tentando, né, tipo, adaptar isso, né? Então a gente procura, assim, eu tô no ambiente que eu tento aplicar aquela situação, né? Às vezes não dá para parar exatamente para realizar, né? Aquela proposta. Então, assim, a gente vai, assim, no dia a dia, na cozinha, no quarto, aí vai lembrando e vai conseguindo botar em prática e vai tentando seguir dessa forma. Sim. Você falou sobre questão de frustração, né? Como é para você lidar quando você quer atingir um objetivo com os meninos e não consegue? Como é que você lida com essa frustração? Olha, é bem difícil, é bem difícil. Apesar dos anos, né, que a gente já vive isso, ainda é bem difícil, mexe muito com o nosso emocional. Você não conseguir dar conta de uma situação, né? Então, geralmente, a gente fica bem afetada emocionalmente, eu fico abalada, eu fico muito triste, né, por não conseguir, naquele momento, por não conseguir ajudar. Então, assim, acontece isso. E aí, a gente fica geralmente mal, né, quando a gente não consegue dar esse suporte, não consegue ajudar. E apesar do tempo, a gente ainda é como se fosse a primeira vez, sabe? Cada frustração é como se fosse a primeira vez. E a gente assim, meu Deus, eu já estou há tanto tempo nessa luta, nessa rotina, né? E não consegui diante dessa situação. E aí a gente tem que recorrer aos profissionais e pedir ajuda. E que bom que a gente tem essa rede de apoio, né? Que são profissionais que estão sempre ali presentes, nos dando esse suporte, nos orientando. Acho que é uma das melhores coisas, né? Eu penso naquelas famílias que não têm essa rede de apoio, como seria. Porque a gente tem essa rede de apoio, né? Com a família, com os profissionais que acompanham, e ainda assim, há momentos que a gente está numa situação delicada e que fica difícil de resolver, né? Então é isso. No início da nossa conversa, você
trouxe a palavra preconceito, né? E aí a sociedade é muito forte isso, né? Eu acho que a sociedade ainda não aprendeu a lidar, a respeitar, a acolher, né? E você diretamente já passou por alguma situação em que você sentiu na pele? Sim, sim. Já passei por várias situações. Hoje é mais tranquilo, né? Mas no início mesmo, há anos atrás, acho que há uns 8, 10 anos atrás, foi muito difícil, né? Todo início ele é muito difícil, logo quando a gente tem um diagnóstico. E assim, hoje com as terapias, o comportamento vai mudando, as coisas vão melhorando, né? Em relação à vida deles, né? Uhum. E a nossa também. Mas assim, no início, era muitas situações, né? E a gente, assim, geralmente, quando frequentava os ambientes, né, ambientes públicos, a gente já passou, sim, eu já passei por situações de preconceito bem difíceis, né, assim, de você ver nitidamente, você tá no consultório médico com seu filho e ele desenvolver ali um comportamento de birra e as pessoas se afastarem, Uhum. terem medo, né, porque infelizmente muitas pessoas ainda acham, né, que o autista, ele é sempre aquela criança agressiva. Uhum. Então, assim, a gente passou por vários momentos como esse de distanciamento, da outra mãe pegar seu filho e tirar de perto, com medo de que fosse agredido ou alguma coisa, de olhar diferente, né? Ainda hoje ocorre, mas a gente sente que as pessoas estão mais empáticas em relação, né, à situação. Mas há anos atrás a gente já viveu muitas situações voltadas para o preconceito, né? Existe hoje, mas numa frequência menor. Mas eu já passei por situações assim bem delicadas que foram bem sofridas. Uhum. Se a gente trouxer um pouquinho assim, né? Você falou sobre a questão da sociedade ser mais empática, e vem muito de como enxerga a realidade de uma mãe, né? E se a gente pudesse pensar sobre o que não é visível na realidade, na sua realidade, então, o que é que está invisível ali e que as pessoas não enxergam na sua luta diária, no seu dia a dia, ou então alguma pedrinha ali no sapato que tá e que as pessoas não veem. O que é que você pensaria? É a questão da sua vida, de perguntar a você como você está. Acho que se preocupar com você, sabe? Do cuidado. Uhum. E dizer assim, você está precisando de alguma coisa. E se oferecer para ajudar. E ficar um pouco com eles. E aí a gente. Geralmente as pessoas não, não têm essa. Não dá esse suporte. Não sei se é porque não conseguem lidar, tem medo, né? Uhum. E aí eu até entendo que pode ser por isso, sabe? E aí realmente só a gente consegue, né? E aí a gente se sente assim, sozinho pra caminhar nessa. Não ter assim um lazer de sair, porque não tem quem fique. Ai, isso é bem difícil. É uma situação que eu acredito que na rotina e na correria do dia a dia é difícil as pessoas escutarem isso vindo de uma mãe, né? Porque normalmente se olha e enxerga, nossa, como aquela mãe, né, tá bem, e veio para terapia e trouxe, e tá levando para a escola e tá trabalhando. É isso mesmo. As pessoas sempre nos enxergam muito forte, né?
E, assim, ver que você está seguindo, que você consegue levar para terapia, que você está conseguindo seguir sua vida, mas, assim, não sabe por trás o que você vive, de fato, como é difícil os dias. Então, é bem complicado, porque o suporte desse lado, ele praticamente não acontece. Né? A gente se vê sozinho. Você tem que lidar com as emoções, com a sobrecarga de tudo. E é você e você, sabe? Porque cada um tem sua vida, cada um tem sua família. E tem seus trabalhos, e também tem que seguir. E aí, meio essa rotina puxada, né? Essa rotina que é bem puxada para todos, na verdade, sim, né? Acaba que as pessoas não conseguem viver, se preocupar, ter esse cuidado de dizer assim, olha, você quer deixar eles um pouquinho aqui para você sair. Um ponto muito importante, assim, que você trouxe, não somente sobre a disponibilidade de ficar com eles, né? Mas a primeira coisa que você falou foi de perguntar como você tá. Isso. E a gente pensa que não, né? Mas isso faz uma diferença muito grande na vida do outro. E não é perguntar opa, tudo bem? Aquele tudo bem que a gente pergunta que não tá nem esperando a resposta, sabe? E isso Mas que muitas vezes a gente está tudo bem. Tá e tudo por bem. trás não tá. Né? E naquele dia a gente já viveu um turbilhão de coisas, né? E assim, a gente costuma, a gente acorda, não sabe o que vai rolar, né? Uhum. E assim, muitas vezes a gente se programa, mas não tem programação para uma vida de uma família atípica. Uhum. Ela pode ser desmanchada a qualquer momento, né? Por uma situação, né? Então, assim, tudo muito incerto, sabe? A gente se organiza e muitas vezes a gente não consegue dar conta daquele horário, né? Porque surge alguma situação que a gente vai precisar ali focar naquela situação e resolver, né? Para depois seguir com a nossa rotina. Então é isso, né? São muitos desafios, né? A maternidade atípica ela é recheada de desafios, né? Também é muito difícil você lidar com essa questão deles de pensar no futuro, sabe? De pensar no futuro, como vai ser o futuro. Muitas vezes eu procuro não pensar no futuro, viver o presente, né? Porque é menos sofrido. Né? A gente pensa que pode ser que em algum momento a gente vai faltar, né? E aí, como será? Então, pensar no futuro é sempre muito difícil. Imagina. Né? Porque são duas crianças, né? E assim, eles têm um suporte de um nível, né, de TEA que tem uma dependência muito grande da gente. E aí, assim, o que a gente faz hoje, né, meu esposo, enquanto família, é lutar pelos direitos, pelo melhor tratamento, para que a gente tente ao máximo conseguir uma independência deles, uma qualidade de vida para eles, né, uma qualidade melhor de vida para eles, porque sempre pensando nesse futuro, né, eles maiores, e de repente a gente falta, né, não tá mais aqui, né, para poder dar esse suporte a eles, ajudar eles. Então, assim, é uma luta diária, constante em busca disso, né, de ajudá-los ao máximo nessa evolução, nesse processo de desenvolvimento, para que eles ganhem autonomia, né, para que no futuro eles tenham essa autonomia também. Mas, assim, é muito difícil pensar nesse futuro, sabe? Ele é bem certo, né? Para todos e para eles, né, que tem essa condição, ainda mais. Então, para a família atípica, é muito difícil conviver com isso. Pensar no futuro, né? E o que nos resta é só lutar.
lutar, viver o presente e lutar muito para que a gente consiga ajudá-los ao máximo, né, no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Se você pudesse pensar em lutas específicas que você carrega, assim, o que você pontuaria? Veja, a questão da luta, assim, luta seria a luta pela autonomia, sabe? Uhum. Para que eles se tornem mais autônomos. A questão da comunicação é algo que me angustia muito também, porque eles falam, mas falam pouco. Eles não têm uma comunicação fluente, eles não conseguem externar os sentimentos, muitas vezes, né? E aí a gente pensa, né? Eles vivem, eles passam por preconceitos, muitas vezes a gente nem sabe o que passou, não sabe o que viveu. A gente também não sabe se ele conseguiu perceber. Eu creio que em alguns momentos, sim, né? Em alguns momentos ele sente e percebe, né, essas situações de preconceito, discriminação com eles. E há momentos que não, que passa desapercebido, com certeza, mas tem momentos que eu creio que, né, eles conseguem sentir isso, perceber também, e é sofrido para eles e para a gente. E aí, assim, me angustia muito o fato deles não conseguirem relatar, sabe? Dizer, foi assim, na escola foi assim, hoje eu fiz isso, e aconteceu isso. Então, assim, eu sempre me reporto à escola porque é um ambiente que eles passam uma boa parte do tempo, né? Uma manhã, uma tarde, né? No caso deles, que estudam em horários diferentes. Mas, assim, são 4 horas ali sem você, né? E muita coisa pode acontecer e você não sabe. E eles não conseguem relatar. Então, isso causa uma angústia muito grande na gente, né? Pensar nisso é muito difícil. Eu procuro não pensar nisso. Porque, assim, é como eu já falei, né? Eles são indefesos, né? Eles têm uma inocência aí, né? Que a gente não consegue nem explicar, né? E, assim, só em pensar que eles podem sofrer alguma coisa já dói demais na gente. Então, assim, tudo, é uma vida realmente muito, muito difícil, né? Porque a gente vive com tudo isso, é um turbilhão de coisas, né? Que a gente vive é sempre pensando neles. Uma coisa que eu fiquei pensando, né? Se tivesse duas de você, vamos pensar assim, de que forma o que você faria ou o que você falaria para você mesmo hoje? Vê só, mesmo sendo bem difícil, mas eu ainda continuaria muito, muito, muito vivendo em função deles. Acho que isso já fala muita coisa. Sempre, sempre buscando o melhor para eles. Porque o que a gente faz ainda é muito pouco. Então eu sinto que eu ainda falto. Eu não sou a melhor mãe. Eu sinto que eu ainda não sou a melhor mãe. Que eu não consigo ser. Que eu teria que me dedicar mais. Fazer mais por eles. Às vezes eu me cobro muito. Mas, assim, a rotina ela é muito puxada. Então, seria dessa forma. A rotina consegue te dar espaço de sentir as coisas? Ou no corre-corre? Sim. Principalmente nesses momentos em que acontecem situações assim difíceis de comportamento, de desregulação, né? É, a gente sente bastante, a gente consegue viver isso bem na íntegra, sabe? E se você pudesse pensar em coisas que os meninos fazem e que você se sente amada assim por eles, o que é que você diria de alguma coisa?
o carinho. Eles são muito carinhosos, eles parecem querer retribuir o que a gente faz por eles. É como se eles percebessem que a gente luta por eles, que a gente não desiste deles, que a gente se doa ao máximo por eles. E aí a gente vê muitas vezes tá meio de uma situação, aquele carinho, aquele olhar, sabe? De carinho, aquele abraço, um beijo, né? E você sente que é como se eles quisessem dizer isso para você. Muito obrigada, mamãe. Então, assim, a gente percebe que eles são gratos também. Eles nos surpreendem a cada dia. A cada dia. É uma caixinha de surpresas, porque, assim, de onde você menos espera, você vê situações, assim, atitudes deles, assim, que emocionam, que lhe encanta, sabe? Que lhe faz ter fé, ter esperança, né? Que você lhe dá força para você continuar lutando cada vez mais por eles, né? Porque a gente sabe que eles têm um potencial muito grande, né? Sim. E é por isso que a gente tá assim, nessa correria constante, nessa busca, nessa luta, vivendo o tempo todo em função deles, porque a gente vê que eles têm essa condição de evoluírem, de conseguirem, né, ter uma qualidade de vida melhor, né? Então é isso, mas é muito significante, sabe, pra gente quando eles dão esse retorno. E eles sempre dão, né? A gente vê que eles têm esse lado afetivo muito, muito aguçado. Sim. E é muito gostoso viver isso. Meus filhos são especiais demais. São lindos. É o que aquece um pouquinho o coração, né? Diante de Sim. toda uma rotina. Cada conquista, né? Cada vitória é algo muito grandioso pra gente. Muito, muito. A coisa mais simples é a coisa maior, sabe? A gente vibra muito e se sente muito bem, muito feliz com cada conquista deles. Então, é inexplicável esse sentimento, sabe? Eu gostaria de agradecer você. Eu acho que eu passaria bem mais tempo aqui conversando e ouvindo, mas eu gostaria de agradecer você por ter falado um pouquinho sobre você, sobre sua rotina, né? O que você conversou é um pedacinho tão pequeno de toda uma história de vida, Sim. mas que foi tão importante as coisas que você falou. E eu tenho certeza que muitas mães vão se identificar, né? Porque quando uma mãe escuta a história de outra mãe, automaticamente se reconhece. Então, foi muito prazeroso estar aqui com você. Muito obrigada. Eu que agradeço esse momento único, né? Foi muito bom poder trazer essas vivências, como você falou, né? São anos, e assim, a gente passaria um dia falando, né? Ou até mais, mas assim, são muitos aprendizados, né? A gente aprende muito, muito, muito com eles. A cada dia eles nos ensinam muito. Meus filhos me ensinam muito, sabe? Eles me dão força para seguir, para continuar lutando. E assim, eles são a razão do meu viver, né? Eles são tudo na minha vida. São lindos. O Gui e o Davi são maravilhosos, sabe? Eu faço tudo por eles, assim, luto até o fim. Porque a gente, como mãe, a gente quer sempre o melhor para os nossos filhos, né? Sempre, sempre o melhor. Então, como eu falei, a minha vida é para viver em função deles, em dedicação a eles. É porque o que eu acho que eu tinha que ter conquistado, eu já conquistei, né? E hoje é fazer por eles. Agradecer esse momento, né? De poder partilhar um pouquinho da nossa vida, da nossa vivência diária. E fui muito feliz de estar aqui com você nesse novo espaço e agradecer também você que é um excelente profissional, Ju. Maravilhosa. Você é maravilhosa.
e já fez parte, né, da vida dos meus 2 filhos. Sim. Né? E foi um período maravilhoso, de grandes conquistas, de grandes vitórias, e agradecer seu acolhimento, né, seu cuidado comigo, com nossa família, que sempre foi constante, né? Então, só gratidão. Marivânia, obrigada novamente por trazer palavras para algo que tantas mães sentem, mas elas nem sempre conseguem expressar. E hoje a minha fala não vai somente para você, mãe, mas vai para você também que está ouvindo e que não é mãe atípica. É impressionante como uma simples pergunta, uma simples atenção pode mudar o dia daquela mãe. Pode mudar o momento que ela está vivendo. Então, que as pessoas possam ter mais empatia pelo outro, mais respeito, menos julgamento. Então eu te convido a pensar e refletir. Será que eu consigo, no meu dia a dia, dentro de uma semana, dentro de um mês, estender minha mão, o olhar para uma mãe? Obrigada, Marivânia, por essa conversa e obrigado a você que nos ouviu até aqui. E a gente se encontra no próximo episódio do Entre Mães e Caminhos.